E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí nesse segundo vídeo sobre o concurso 1079 com apenas 3 duplos, hein? Eu dei uma diminuída, tirei bastante dos duplos lá, com uma dor no coração porque complicado, hein? Mas os jogos que tiverem duplo ou triplo, eu vou avisando, né, caso você queira colocar, mas aqui no meu jogo eu vou colocar só 3 duplos. E vamos logo aí falar do jogo 1, São Paulo e Flamengo. Esse São Paulo e Flamengo, logo eu vou colocar uma enquete lá na aba comunidade. Eu quero saber qual que é o seu palpite para esse jogo aqui. No jogo anterior da semana passada também foi Flamengo e São Paulo, né? E na enquete tinha dado Flamengo como vitorioso. Agora eu quero saber qual vai ser a opinião de vocês nesse jogo que é São Paulo e Flamengo. Depois vai lá na comunidade e deixa seu palpite. Então vamos para as informações aqui de São Paulo e Flamengo. O resultado mais comum entre eles é o 2-0, 5 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 jogos, o São Paulo jogando em casa ganhou 10, houve 7 empates e o Flamengo ganhou 5. A diferença de gols está 33-25 a favor do São Paulo. No geral, 47 partidas entre eles, 17 o São Paulo ganhou, houve 14 empates e o Flamengo ganhou 16. A diferença está de 63-56 a favor do São Paulo também. Na temporada passada, o Flamengo ganhou os 2 jogos, de 1-0 em casa e de 3-1 como visitante. Porcentagem para essa partida tá assim: 41% para o São Paulo, 29% para o empate e 30% para o Flamengo. Já as odds, 2.30 para o São Paulo, 3.30 para o empate e 3.10 para o Flamengo. São Paulo e Flamengo, tanto dentro de campo como fora, tá sendo os extremos, né? O São Paulo tá naquela semana good vibe, de boa, perdeu durante a semana, a torcida apoiou, tá todo mundo suave, tranquilo, só preocupado com o jogo de domingo. Agora o Flamengo, a torcida tá reclamando, o técnico não dá certo. Agora a última do Flamengo é que o diretor lá foi fazer um passeio no shopping, acabou discutindo, brigando com o cara, acabou dando uma mordida na virilha do cara. Meio estranho isso aí, mas foi uma mordida na virilha. Então tá complicado aí pro Flamengo, hein? Não tem paz nem dentro nem fora de campo. Vai ser um jogo bem difícil aí para as duas equipes, tanto São Paulo e Flamengo. Para essa primeira partida aqui eu já vou usar o meu primeiro duplo, porque olhando os números aqui, o São Paulo tem uma leve vantagem, mas não é muita. Tem uma vantagem no placar, mas eu acredito que o Flamengo vai dar o sangue aí nessa partida, porque tá muito complicado o extra-campo. Então nessa primeira partida aí eu vou de São Paulo e Flamengo. Não tô apostando no empate. Tô usando o número aqui como base devido à probabilidade aqui. Já avisando, se você tiver um dinheirinho sobrando, coloca um triplo, viu? Porque essa partida aqui vai ser muito difícil dos números baterem, viu? Porque se trata de uma final, então tudo pode acontecer. Jogo 2, Botafogo da Paraíba e Paysandu. Nos últimos 5 encontros jogando em casa, o Botafogo ganhou 3, houve um empate e o Paysandu ganhou 1. No geral, são 11 partidas, o Botafogo da Paraíba ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Paysandu ganhou 4 vezes. A última vitória do Paysandu como visitante foi em 2014. E jogando em casa, o Botafogo não perde há 4 partidas contra o Paysandu. A porcentagem para essa partida tá assim: 43% para o Botafogo da Paraíba, 29% para o empate e 28% para o Paysandu. Já os números de aposta, 2.10 para o Botafogo, 3.10 para o empate e 3.20 para o Paysandu. Outra partida aí com os números bem parecidos. Aqui a vantagem que eu vejo é o Botafogo jogando em casa, mas o Paysandu ele é líder ali do quadrangular, a chave dele. Tá vindo de boas sequências aí de vitórias. Eu acredito que vai ser um jogo bem complicado aí pro Botafogo conseguir uma vitória contra o Paysandu. E para essa partida aqui não é uma zebra, mas eu vou de Paysandu jogando fora de casa. Jogo 3, São José e São Bernardo. Uma informação aqui bem relevante: o São Bernardo não ganhou nenhum dos seus últimos jogos fora de casa, são 9 partidas. E o último encontro entre eles, a partida foi 1-1. A porcentagem para essa partida tá assim: 42% para o São José, 29% para o empate e 29% para o São Bernardo. Já nas odds, 2.15 para o São José, 3.10 para o empate e 3.10 para o São Bernardo. O São José tá jogando em casa, vantagem é essa. Também dentro do quadrangular, precisa ter uma reação.
O São Bernardo também tem essa notícia aqui de 9 jogos sem ganhar fora de casa, é um pouco complicado. E para essa partida aqui do jogo 3, da Loteca 1079, eu vou seco no empate entre eles. Partida bem difícil de ser analisada, os números aqui não estão ajudando muito, apesar de uma leve vantagem aqui para o São José, mas eu acredito que seja só por causa do fator campo. Jogo 4, Chapecoense e Ceará. Nos últimos 5 encontros jogando em casa, a Chape ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Ceará ganhou 1 vez. No geral, são 11 jogos entre eles, a Chapecoense ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Ceará ganhou 6 vezes. A última vitória como visitante do Ceará foi em 2014 contra a Chapecoense. A porcentagem da partida tá assim, 36% para a Chapecoense, 33% para o empate e 31% para o Ceará. Aqui sim os números estão bem parecidos. Já os números de aposta, 2,60 para a Chapecoense, 2,87 para o empate e 3,10 para o Ceará. Aqui mais uma partida complicada, a Chapecoense é muito forte dentro de casa, o Ceará está numa situação bem melhor no campeonato, então uma partida duríssima entre eles e ainda mais com esse histórico aqui, do Ceará só vencer a Chapecoense em 2014, então é um tabu bem grande. Para essa partida aqui eu vou gastar o meu segundo duplo, eu vou colocar Chapecoense e Ceará. Apesar dos números do empate estar maior, mas seguindo os números do vídeo anterior, tô mais acreditando na vitória do Ceará do que da Chapecoense. Mas para garantir, vamos de dupla aberta. Jogo 5, CRB e Guarani. Nos últimos 7 encontros jogando em casa, o CRB ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Guarani não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols está 11-7 a favor do CRB. No geral são 15 partidas, o CRB ganhou 4, houve 4 empates e o Guarani ganhou 7. Aí aqui as coisas já mudam, né? O Guarani tá com a vantagem nos gols de 21-14. No ano passado, as 2 partidas entre eles foi um empate e uma vitória para o Guarani. A porcentagem da partida tá assim, 46% para o CRB, 30% para o empate e 24% para o Guarani. Já os números de aposta, 2,05 para o CRB, 3,20 para o empate e 4,0 para o Guarani. Esse jogo aqui também é um dos mais difíceis de ser analisados. O CRB tá vindo nos últimos jogos com grandes vitórias, tanto dentro como fora de casa. Se eu não me engano, perdeu a última partida. O Guarani, ele é o líder do campeonato, só que o CRB, ele é muito forte dentro de casa. Então é uma partida bem complicada. O que eu tô levando em consideração aqui são os números de apostas. Tá muito alto pela vitória do Guarani. E por esse motivo aqui, eu tô levando em consideração o fator casa. Eu acredito que o CRB em casa leva essa contra o líder. Jogo 6, Tombense e Botafogo de São Paulo. O resultado mais comum entre eles é o 0-0, 3 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, a Tombense ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Botafogo ganhou 2. A diferença de gols está 5-4 a favor da Tombense, e isso é o que a gente tem de relevante. A porcentagem dessa partida tá assim, 45% para Tombense, 30% para o empate e 25% para o Botafogo. Já os números de aposta, 2,10 para Tombense, 3,10 para o empate e 3,80 para o Botafogo. Olhando o vídeo anterior da Loteca 1079, os números da Tombense e do Botafogo de São Paulo são números que não convencem, tá bem difícil de se analisar. Aqui uma leve vantagem, né, para Tombense porque tá jogando em casa, mas são 2 times que não agradam, né? Não conseguem convencer, mesmo a Tombense jogando em casa. Aqui nessa partida eu vou seco no empate, mas pelo retrospecto das 2 equipes. São os números que a gente viu no vídeo anterior. Jogo 7, Operário e Brusque. Durante os últimos 7 jogos, o Operário ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Brusque ganhou 3. Diferença de gols está 6-3 a favor do Brusque. O Operário ganhou 3 jogos consecutivos em casa e o Operário não perde em casa há 19 jogos. E jogando em casa, o Operário não perdeu para o Brusque nos seus últimos 4 encontros. A porcentagem dessa partida tá assim, 44% para o Operário, 29% para o empate e 27% para o Brusque. Já os números de aposta, 2,05 para o Operário, 3,10 para o empate e 3,30 para o Brusque. Mesmo esse excelente retrospecto aí do Operário em casa e esse péssimo retrospecto do Brusque jogando contra o Operário, eu tô acreditando mais no Brusque, viu? O Operário, na primeira fase, ele terminou como líder. Agora, no quadrangular, o Brusque é o que tá na frente do Operário. Tá vindo de várias vitórias aí consecutivas. Se o Brusque ganhar, nem acredito que seja uma zebra, viu?
Mas o Operário pode ser que jogue um pouco pior, porque tá pressionado, precisa classificar, então é um jogo de vida ou morte pro Operário. Mas nesse caso aqui eu vou de Brusque Seco. Jogo 8, Volta Redonda e Amazonas. O Amazonas perdeu 3 jogos fora de casa seguido. O Volta Redonda vem sofrendo gols aí nos seus últimos 6 jogos. E isso é o que a gente tem de relevante aqui para a Loteca. A porcentagem dessa partida tá assim, 47% para o Volta Redonda, 28% para o empate e 25% para o Amazonas. Já os números de aposta, 1,90 para o Volta Redonda, 3,25 para o empate e 3,60 para o Amazonas. No jogo anterior entre eles, mesmo o Volta Redonda jogando fora de casa, eu tinha apostado na vitória do Volta Redonda. Mas o Amazonas conseguiu vencer e agora, como o jogo é na casa do Volta Redonda, eu tô acreditando mais ainda nessa vitória do Volta Redonda até por uma revanche, né? Aqui também os números estão ajudando bem mais, né? O Volta Redonda. E para esse jogo aqui, eu vou de Volta Redonda seco. Se você tiver um dinheiro sobrando, eu colocaria um Volta Redonda e empate. Mas aqui no meu jogo eu vou de Volta Redonda seco. Jogo 9, Sport e Londrina. Nos últimos 5 jogos, o Sport ganhou 4 vezes, não houve nenhum empate e o Londrina ganhou uma vez. A diferença de gols está 10-6. Na temporada passada, cada um ganhou a sua partida em casa. Aí no Brasileirão Série B, o que nós temos de relevante aqui é que o Londrina perdeu seus últimos 3 jogos fora. A porcentagem dessa partida tá assim, 70% pro Sport, 22% pro empate e 8% pro Londrina. Já os números de aposta, 1,36 pro Sport, 4,33 pro empate e 11,0 para o Londrina. Essa partida aqui não tem muito o que dizer, né? O Londrina tá lá embaixo na classificação. O Sport é um dos times que estão brigando aí para voltar para a Série A. Tá muito bem colocada no campeonato. A porcentagem aqui e os números de aposta tá dando muita vantagem pro Sport. Sport jogando em casa, todo mundo sabe que é muito forte. Então, para essa partida aqui do jogo 9 da Loteca 10,79 é seco no Sport. Não tem nem o que dizer. Se o Londrina ganhar der empate, é zebra. Mas eu não tô acreditando muito não no Londrina. Jogo 10, Atlético Mineiro e Cuiabá. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro ganhou 4 vezes, houve um empate e o Cuiabá não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols está bem alta, 11-2 a favor para o Atlético Mineiro. Na temporada passada, o Atlético Mineiro ganhou de 3-0 e o segundo jogo foi 1-1. No Brasileirão Série A, o Cuiabá perdeu seus últimos 3 jogos fora. Tá bem complicado pro Cuiabá, hein? A porcentagem para essa partida tá assim, 59% pro Atlético Mineiro, 27% pro empate e 14% pro Cuiabá. Já os números de aposta, 1,61 pro Atlético Mineiro, 3,50 pro empate e 6,50 para o Cuiabá. O Atlético Mineiro estreou sua nova casa aí, Arena MRV, e tá vindo só de vitórias lá dentro. Dá pra ver que o time tá começando a criar aquela mística, né, de alçapão, caiu lá dentro, já era, né, igual as outras torcidas têm por aí, caiu no tapetinho. Mas se o Atlético Mineiro ganhar essa partida, aí vai comprovar de vez mesmo que é difícil vencer lá dentro, hein? O Cuiabá, como eles estão passando por uma má fase, eu vou seco aqui no Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro tá vindo de uma boa recuperação aí no campeonato, e o Cuiabá eu não tô acreditando muito, né? Vem perdendo muitas partidas seguidas, empatando, então perdeu aquela confiança que tinha. Jogo 11, Arsenal e Tottenham. O resultado mais comum entre eles é o 1-1, 8 partidas terminaram com esse resultado. Nos últimos 34 jogos, o Arsenal jogando em casa ganhou 19 vezes, houve 13 empates e o Tottenham ganhou 2 vezes apenas. A diferença de gols está 66-33 a favor do Arsenal. No geral, 69 partidas entre eles, 26 vezes o Arsenal ganhou, houve 27 empates e o Tottenham ganhou 16. A porcentagem para essa partida tá assim, 49% para o Arsenal, 27% para o empate e 24% para o Tottenham. Já nas odds, 1,70 para o Arsenal, 4,20 para o empate e 4,33 para o Tottenham. O Arsenal já deu para perceber que vai ser um dos times que vão brigar aí pela liderança do campeonato junto com o City e o Liverpool. E o Tottenham ainda tá naquela, tentando se encontrar sem o atacante, né, Harry Kane, que foi embora pro Bayern de Munique. Então o time ainda tá tentando se encontrar no campeonato. Vai ser um jogo bem difícil, é um clássico inglês. Mas como o jogo é na casa do Arsenal, o Arsenal tá bem melhor que o Tottenham e a gente tem que escolher um, aqui eu vou de Arsenal seco. Se você tiver um dinheiro sobrando, eu iria de Arsenal e empate. Mas aqui no meu caso, eu vou só de Arsenal mesmo. Jogo 12, Liverpool e West Ham.
O resultado mais comum entre eles é o 2-1, 9 partidas terminaram assim. Nos últimos 28 encontros, o Liverpool jogando em casa ganhou 20 vezes, houve 7 empates e o West Ham só ganhou uma vez. A diferença de gols é 56-14. No geral, 57 partidas entre eles, o Liverpool ganhou 34, houve 13 empates e o West Ham ganhou 10. Mesmo assim, a diferença é bem alta nos gols, 106-53 por Liverpool. A última vitória do visitante West Ham contra o Liverpool foi em 2015. Foi a última vitória e única, né? A porcentagem para essa partida tá assim, 68% para o Liverpool, 18% para o empate, 14% para o West Ham. Os números de aposta, 1.40 para o Liverpool, 4.0 para o empate e 7.0 para o West Ham. Sinceramente, eu tô até achando estranho esses números, porque o West Ham não tá jogando tão mal. O Paquetá se firmou aí como um dos melhores jogadores aí do meio de campo do West Ham. Eles até jogaram hoje pela Europa League lá e conseguiram uma vitória até de virada. Tava dando uma zebra, mas acabaram virando essa partida, jogaram muito bem. E olhando os últimos jogos do West Ham, não tá jogando mal. Acredito que vai dar um pouco de trabalho para o Liverpool, mas jogando em casa também, né? O Liverpool é muito forte. Aqui eu tô deixando levar pelos números, né? Porque tá muito alta aqui a vitória do West Ham. O pessoal não tá acreditando muito, né? E por esse motivo eu vou seco no Liverpool. Sem contar que o histórico aí também tá pesando bastante. Jogo 13, PSG e Olympique de Marseille. O resultado mais comum entre eles, na casa do Paris Saint-Germain, é o 2-1. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 33 encontros, o Paris Saint-Germain jogando em casa ganhou 20, houve 7 empates e o Olympique ganhou 6 vezes. A diferença de gols está 51-26 a favor do Paris Saint-Germain. Então, nesse caso aqui, o PSG tem uma vantagem bem grande jogando em casa contra o Olympique de Marseille. No geral, são 66 jogos, onde o Paris Saint-Germain ganhou 33, houve 16 empates e o Olympique ganhou 17 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim, 56% para o Paris Saint-Germain, 24% para o empate e 20% para o Olympique de Marseille. Já os números de aposta, 1.70 para o Paris Saint-Germain, 4.0 para o empate, 4.75 para o Olympique. Aqui também são números que tá meio estranho para mim, porque a gente olhando o vídeo anterior, o Olympique de Marseille não tá tão longe assim do Paris Saint-Germain. Na classificação do campeonato, eles estão bem próximos, se eu não me engano, o Olympique tá até na frente do Paris Saint-Germain. Mas aqui nos números de aposta, eles estão dando muita vantagem pro Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain jogou durante a semana aí pela Liga dos Campeões, sua primeira partida, e acabou vencendo. Pode ser que também, né, eles não estavam indo bem no campeonato, esperando essa estreia na Liga dos Campeões, né? Às vezes bate um nervosismo, mudança de técnico também, né? Eles estão tentando se encaixar no novo estilo de jogar. Mas seguindo os números aqui e o histórico, eu também tô acreditando na vitória do Paris Saint-Germain. Eles estão bem empolgados, né, com a vitória aí na Liga dos Campeões durante a semana. E eu acredito que agora eles vão deslanchar e mais uma vez ganhar o campeonato francês, né? Porque se o Paris Saint-Germain não ganha o campeonato francês, é zebra. Jogo 14, Atlético de Madrid e Real Madrid. Isso aqui vai ser jogão, hein? Atlético de Madrid jogando em casa. Parece um time sul-americano jogando na Espanha. A torcida é aquela torcida chata que xinga, que grita. Jogo duro para as duas equipes. Mesmo o Real Madrid tá vindo de 5 jogos consecutivos de vitórias aí, mas vai ser um jogo bem pesado aí para as duas equipes. O resultado mais comum quando o Atlético de Madrid joga em casa é o 2-1. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 34 jogos, o Atlético de Madrid jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 10 empates e o Real Madrid ganhou 18. É isso mesmo, hein? O Atlético Madrid jogando em casa, o Real Madrid ganhou mais vezes. E a diferença de gols está 55-31 para o Real Madrid. No geral, são 75 jogos entre eles. Atlético de Madrid ganhou 11, houve 27 empates e o Real Madrid ganhou 37 vezes. A diferença de gols, 122-73. A porcentagem para essa partida tá assim, 35% para o Atlético de Madrid, 28% para o empate e 37% para o Real Madrid. Já os números de aposta, 2.70 para o Atlético de Madrid, 3.40 para o empate e 2.55 para o Real Madrid. Partida difícil de se analisar. O Atlético de Madrid jogando em casa é aquele time retranqueiro, mesmo jogando em casa, mas está jogando muito bem, tá há muitos anos aí com o mesmo treinador, né, o Simeone, então praticamente todos os jogadores sabem onde cada um está de olho fechado.
muito entrosamento entre eles, mas vai pegar justamente quem, né? O Real Madrid que tá voando, voando. Também ganhou sua partida aí pela Liga dos Campeões no finalzinho com gol de quem, né? Pra variar, do Bellingham, né? Além de fazer vários gols no Campeonato Espanhol, já acabou salvando o Real Madrid já na primeira partida, no finalzinho, fez um gol da vitória aí que garantiu os 3 pontos na Liga dos Campeões, né? Então o Real Madrid também tá vindo embalado. O Vinícius Júnior eu ainda acredito que não joga essa partida. Infelizmente, né? O Real Madrid vai deixar pra avisar em cima da hora, geralmente com 1 hora antes da partida começar. Mas assim, sem o Vinícius Júnior, o Real Madrid tá jogando muito bem. Então a única coisa que eu sei é que vai ser jogão nesse domingo. Para essa partida aqui eu vou gastar o meu terceiro duplo. Eu vou de Atlético de Madrid e Real Madrid. Aqui também, se você tiver um dinheiro sobrando, eu colocaria um triplo. Porque mesmo o Real Madrid aí sendo favorito, vindo de 5 vitórias consecutivas, vai pegar justamente o Atlético de Madrid aí, que é um dos carrascos aí, que gosta de aprontar às vezes contra o Real Madrid. Pessoal, se gostou dos números, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Fique à vontade aí para falar o que vocês quiserem, dar a sua opinião, dar os seus palpites. E se você achou interessante esse conteúdo, se inscreva aí no canal. Assim, quando tiver vídeos novos, o YouTube acaba te avisando. E essas informações podem ser úteis nos seus palpites. Boa sorte aí para todo mundo. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Fui!